Então, você sabe que você está num caminho bom ou não, de acordo com os seus resultados. Só que para avaliar os seus resultados, você vai ter que fazer uma avaliação. Sim. Né? Então, essa autoavaliação, ela é muito importante que ela seja feita, e essa autoavaliação é em função dos seus resultados e se você está realmente feliz ou não com eles, né? De forma plena. Porque assim... Um processo, por exemplo, eu preciso me autoavaliar se eu estou cuidando de mim também, se eu estou me sentindo bem com a quantidade de cuidado que eu estou me dando. Exatamente. Por quê? Porque, para mim, né, o que era o mais importante para mim? Como eu fui uma aluna dedicada, sempre gostei de estudar, para mim o mais importante na vida sempre foi estudar e o profissional. Uhum. E eu sempre exagerei no profissional. E é isso que faz com que nós tenhamos comportamentos disfuncionais. Sim. Quando a gente prioriza muito determinadas coisas, esquece de outras sem perceber. Exato. Então, por exemplo, se você tem 11 áreas, mais ou menos, da vida, assim, que a gente pode ver, né? Sim. Pode avaliar. Então, eu tenho. O que eu tenho? O que me comanda? O que me comanda é o meu emocional. Uhum. Só que eu não tinha a menor noção disso, né? Porque é através do emocional que são exatamente o que contempla o seu subconsciente, aquilo que a sua sabedoria, aquilo que você tem de essência, por essência, que determina as suas escolhas e as suas decisões. Então, o emocional determina minhas escolhas e decisões. Exatamente. Então, se eu não tenho resultados como eu gostaria, por exemplo, o meu impactava principalmente no financeiro, tá? Então, impactava muito no financeiro. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que conseguia ganhar muito dinheiro, mas não conseguia reter o dinheiro. E isso começou a me incomodar demais a partir dos 50 anos. Por quê? Porque eu sempre ganhei muito dinheiro, ganhava. Mas aí, de repente, eu comecei a pensar numa repetição de padrão sobre isso. Sim. Né? Por que eu ganhava e não retinha o dinheiro? E isso está relacionado justamente com o que você faz com o dinheiro. Você usa o dinheiro... E aí que vem, que eu acho que isso eu nunca falei com você sobre isso. Eu sempre usei o dinheiro para agradar as pessoas. Então, a mulher, ela precisa se autoavaliar sobre isso. Eu estou fazendo isso para mim e para o outro ou só para o outro? Outra questão, não saber dizer não. Né? Então, Márcia, quer dizer que você passou uma jornada de vida até essa idade que você diz, 57 sem anos. Sem dizer não pra ninguém. Poxa, praticamente sem dizer não, sem coragem de dizer não para não desagradar. Então, a raiz de todo o meu resultado não ser do jeito que poderia ter sido, não que ele não tenha sido bom, meu resultado foi extraordinário diante disso tudo, né? Mas foi às custas de muita energia desnecessária. Que se tivesse uma energia focada e já direcionada, exatamente, teria sido muito mais rápido. Muito mais rápido, muito melhor, sem sequelas no caminho, porque se eu dou muita atenção só pro trabalho, né? Mais pro trabalho, eu não dou atenção para a família como eu deveria dar. Se eu estou o tempo todo na rua trabalhando, quem está com os meus filhos? Eles estão com quem? Fazendo o quê? Né? Então, essas questões, elas são muito cruciais quando você percebe que você, para trabalhar fora, você ganhou por hora R$100.
Será que custa R$100 a atenção que você poderia ter dado para o teu filho naquela 1 hora, quando ele estava numa fase tão decisiva da vida dele, que é entre 0 e 12 anos? Quando ele percebe o que é a vida, quando ele aprende a lidar com as emoções e, portanto, aprende a saber o que é importante e o que não é importante. E o que acontece com pessoas que não recebem a atenção que acham que deveriam, porque o significado, ele varia. Então, o fato de você não estar em casa, o teu filho ele pode interpretar como você dá atenção mais para o trabalho que para ele. Sim. Então, ele não tem importância. Se ele não tem importância, para que ele vive? Ele pode significar isso. E essas memórias ficam no subconsciente. E isso, na idade adulta, é tida como algo que ele tem dificuldade de lidar com a vida, porque ele não se acha importante o suficiente, daí ele, por isso, não se ama o suficiente, por isso ele tem baixa autoestima, por isso ele não dá importância para as próprias coisas, e uma coisa vai puxando a outra. Eu acho até interessante. Você entendeu? Quando mais ou senhora, menos, né? Quando a senhora fala em relação a esse equilíbrio, né? Isso, porque, assim, muito importante. Às vezes a gente precisa, por exemplo, fazer melhor o que a gente já faz, pra gente fazer logo também mais rápido, pra gente conseguir entregar, pra gente ter tempo para dar atenção também para o que a gente precisa, que são das outras áreas. Eu falo assim no sentido da produtividade. Porque às vezes assim, a gente não percebe que o fato de eu demorar para fazer aquilo, ou então de eu não pensar de forma estratégica para fazer aquilo de forma mais eficaz, acaba que me atrapalha no meu resultado da vida. Da vida, exatamente. O meu tempo é só um. Uma coisa, quando a gente faz uma coisa aqui, a gente está abrindo mão de fazer outra, né? Eu acho que quando a senhora fala até desse exemplo, eu lembro do exemplo do livro Da Única Coisa, que na verdade ele citou outro livro. Que é o foco, né? E tal. Exatamente. Aí ele cita outro livro e ele fala desse equilibrismo, né? Dessas bolas. Ele cita uma história que ele conta que a vida, você falou que são 11 áreas, né? Que a gente aprende lá na Febracis. Ele cita que são 5 áreas da vida, que é trabalho, saúde, amigos, família e integridade. E que são como se fossem 5 bolas. E dessas 5 bolas aí é um jogo, né? Equilibrando e tudo isso. Só que a bola do trabalho é como se fosse uma bola de pano, de plástico. Se ela cair, ela quica, ela volta e tá tranquilo. E saúde, família, amigos, integridade são bolas de vidro. Exatamente. Se cair no chão, ela pode ou quebrar, arranhar, algum problema ela vai ter. Exatamente. E que a gente precisa sempre estar com esse equilíbrio, mas que o trabalho ele vai e volta, mas os outros a gente não pode soltar de jeito nenhum.